Abram a Bíblia de vocês conosco, por gentileza, em Mateus capítulo 16. Vamos ler dos versos 13 a 20. Eu uso, pela graça de Jesus, outros textos para falar de identidade. Mas esse aqui é o que eu uso 90%. Sou direcionado pelo Senhor 90% das vezes. Vamos lá, versículo 13. Queria falar um pouco sobre a identidade e a missão da igreja. Amém? Esse nosso último culto do ano. Segunda, terça e quarta temos primícias e domingo temos o nosso culto normalmente. E em janeiro, os nossos cultos de quarta. Aí nós vamos soltar a nossa agenda. Cultos de homens, de mulheres, de jovens. E toda a nossa programação semanal e mensal. Amém? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque tu não te revelou, ou não foi carne ou sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, ou a isto respondeu Jesus. Eu gosto da versão que diz: a isto respondeu Jesus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a vocês, ou eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Amém? Se a gente for entrar nesse texto aqui, ele é extremamente rico. E a gente levaria muito tempo aqui falando dele. Eu quero só elencar aqui alguns pontos, apontar aqui alguns ensinos que o Senhor nos falou, para que esses ensinos pavimentem o caminho para esse ano que nós estamos adentrando, para a minha e para a sua vida. Amém? Então, primeira coisa que eu quero falar um pouco sobre a identidade da igreja. Primeiro, versículo 15. Disse-lhes ele, Jesus disse para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: a identidade de Cristo está revelada no Pai. Vou repetir para caminhar aqui com você no entendimento. A identidade de Cristo está revelada no Pai. Por quê? Porque Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto, então agora nós temos um caminho pavimentado do céu para a terra. Agora nós temos um caminho pavimentado do céu para a terra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus do céu, o Deus Criador dos céus e da terra. Ok? Então a identidade de Cristo revela o Pai. Pronto, a realidade da eternidade pode então tocar a terra. Porque o Cristo que se fez homem, então, é revelado a Pedro. E Jesus diz para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou que eu sou o Cristo, Filho de Deus. E aí ele continua dizendo: e a isto respondeu Jesus: e tu és Pedro. Então olha essa linha de comando: o Deus eterno se revela no Filho, e o Filho revela a identidade, ou o primogênito revela a identidade de Pedro. Então, quando a gente fala de identidade, nos dias que nós estamos vivendo, muito se ouve sobre identidade. Ah, sua identidade está naquilo que você faz. Não, sua identidade não está naquilo que você faz. Sua identidade está naquilo que você é. E pensando em nossa identidade estar naquilo que nós somos, nós vamos precisar nesses dias vencer a tentação de fazermos antes de sermos. E assim, irmãos, eu vou te falar de novo. Tem algumas coisas que a gente tem pregado que eu estou até sentindo elas um pouco altas até para eu alcançar. Então eu vou repetir para você pensar num desafio que você já vai ter a partir de hoje. Nós somos muito tentados a fazermos
E o muito que nós nos esforçamos para fazer, por muitas vezes esconde quem nós não alcançamos ainda ser. Isso é muito forte. Então, nesse próximo ano, Deus está nos desafiando. Quando você for quem eu quero que você seja, quando te for revelado quem você é, de fato em mim, o que você tiver que fazer, você não vai fazer, vai fluir. Não é que não vai fazer, mas vai ter uma fluidez muito maior. Amém? Quem está comigo? Então, a identidade de Cristo revela o Pai. Amém? E a identidade de Pedro só pôde ser revelada na identidade do Cristo revelado, exatamente como a nossa. E a identidade da igreja, porque ele diz assim: e tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra da revelação que você teve, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, a identidade de Cristo revela o Pai, a identidade de Pedro só pôde ser revelada em Cristo. E a identidade da igreja está firmada no Cristo revelado. No Cristo revelado, eu vou explicar isso, no ex-Simão Barjonas. Ou seja, quem é o ex-Simão Barjonas? Gente que nasceu para viver vida comum e foi pego e transformado, inserido numa nova realidade transformada. Eu já vou te explicar. Então a identidade de Cristo revela o Pai, a identidade de Pedro só pode ser revelada em Cristo. E a identidade da igreja está viva e firmada nos ex-Simãos. Eu vou explicar isso. Então a igreja é um lugar de ex-gente comum, ex-viciado em remédio, ex-viciado em outro tipo de droga, ex-gente comum, ex-gente que viveu vida comum. Eu sou um ex. Ah, pastor, mas tem que ser ex alguma coisa? Claro, porque em João 13 a Bíblia fala sobre o novo nascimento. Então nós só somos a partir do novo nascimento. Então nós não somos mais o velho, nós somos o novo. Por isso que eu sou um ex teoricamente normal, um ex-drogado, um ex-sambista, um ex-pagodeiro, um ex, porque eu sou uma nova criatura. Então, como a igreja é revelada ao mundo? Através de ex-Simãos. Eu usei essa expressão ex-Simãos para falar de ex-eu, ex-você. Como o mundo vai poder conhecer a igreja? Não é necessariamente convidando a igreja para vir no prédio. E agora a gente precisa entrar no outro lugar. Agora é indo até as pessoas que estão fora do prédio. É indo até aquele que está no seu prédio, no seu condomínio, que está tomando remédio por depressão. É ir até o parente que está à beira da morte. É ir àquele que está na beira do caminho. Então 2024, eu não estou classificando assim não estou entendendo de classificar. Nunca foi a minha praia dar nome ao ano, mas pode ser que a gente entenda. Mas a palavra que o Senhor tem trazido para nós é que 2024 vai ser um ano de muita compaixão, paixão e compaixão. E para isso nós vamos precisar entender isso agora. Vamos precisar entender isso agora. Então, como a igreja de Cristo é revelada? Primeiro, no coração e a partir da vida de ex-gente que viveu só para você, de ex-gente que viveu só para os seus caprichos, porque a forma que Deus tem de nos prosperar é entrega, é dar. E aí eu sei que você pode falar, eu sei disso, pastor, mas com o tempo, muito que a gente faz, nos rouba o tempo daquilo que a gente precisa entregar. E Deus está nos chamando nesses dias de novo, para um lugar de compaixão, não uma compaixão poética, mas uma compaixão prática. Porque em 2024 nós vamos precisar colher frutos da compaixão. Quem está entendendo isso até aqui? Vamos continuar então falando sobre a identidade da igreja. Identidade da igreja. A identidade de Cristo revela o Pai. A identidade de Pedro só pode ser revelada no Cristo. E a identidade da igreja é revelada a partir de ex-Simãos Barjonas. Amém? Segunda coisa que eu quero te falar sobre identidade da igreja. Ele diz assim, E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou maná. Versículo 18: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Segundo tópico que eu quero te dar aqui sobre
a identidade da igreja? É que a igreja está sendo edificada. A igreja não foi plenamente edificada, ela está sendo edificada. Então no tempo, iniciou-se uma edificação, estamos no meio de uma edificação, e essa edificação aponta para o futuro, porque ele diz: edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Então o que eu e você precisamos pensar sobre a igreja? Primeiro, eu revelo a igreja, ou nós revelamos a realidade do que é a igreja, de quem é a igreja. Eu sei que muitos de nós nos decepcionamos na igreja, mas a igreja é o corpo de Cristo, e o que nós chamamos de decepção na igreja, possivelmente foi cura, de um jeito que a gente não esperava, que Deus trouxe para a gente, cirurgias que Deus fez na nossa vida. E o inimigo, como ele é especialista em manipular pensamentos, até hoje eu e você possivelmente estamos presos a dores e mágoas que vivemos no ambiente da igreja, sem entender que foram cirurgias pesadas. Cirurgias pesadas. Tá, pastor, mas por que eu continuo assim? Ou por que eu fico assim? Porque eu não entendia muito bem, ou eu ainda não entendo muito bem o que é igreja. E o que é igreja? E o que é a igreja? Número 1, é o corpo de Cristo que revela Cristo e o Pai através de homens e mulheres como eu e você, limitados. Quando ele fala assim, Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas, alguém que nasceu para viver um tipo de vida, alguém que nasceu para viver um tipo de realidade, é através de você que a igreja vai passar por você a edificação que o meu Pai está fazendo. A igreja é uma edificação do meu Pai, vai passar por você isso ser revelado. Quem está entendendo isso? Aí ele diz: edificarei a minha igreja. Então a igreja ela não está plenamente edificada, ela está num processo de edificação. E esse processo de edificação passa por eu sujar as minhas mãos, passa por eu colocar todo o meu coração. Quem está comigo até aí? Vamos avançar. Terceira coisa que eu queria te falar: edificarei a minha igreja. Quando ele fala de edificar a minha igreja, ele não está dizendo eu vou edificar as minhas igrejas. Quando você tem um litígio com um irmão, você precisa resolver. Pastor, e se ele não resolver? Aí o problema não é mais seu, é dele. Porque a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, eu tive uma treta com a minha mulher. Resolve, não se põe o sol sobre a vossa ira. Tive uma treta com meu irmão. Resolve. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. E a outra parte, você não tem incidência sobre a outra parte. Por que eu estou falando isso? Porque não existem duas igrejas, não existem dois céus, não existem duas realidades espirituais. Existe só uma no que diz respeito ao reino de Deus. E Jesus está aqui deixando bem claro: eu edificarei a no singular. Minha, fala de possessão. Não é as, e não é de fulano ou de ciclano, é a minha igreja. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Então isso é muito importante para a gente entrar no próximo ano se desvencilhando de cadeias, se desvencilhando de nós, se desvencilhando de correntes, de amarraduras, para que possamos viver um ano de 2024 para expressarmos quem Cristo é de fato. Quem está comigo até aqui? Amém? Vamos avançando. Então, a minha igreja, singular, possessivo. Aí no aspecto prático, portanto, não podemos julgar a igreja, precisamos ser sábios para sermos igreja, aonde o Senhor nos plantar, nos levar. Se você puder, abre comigo aí Provérbios 12, 15. Gentileza. Provérbios 12, 15 diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, o que acontece? O problema é que muitos de nós, sem pensar, sem perceber, nos tornamos juízes de nós mesmos. Muitos de nós, sem pensar, sem perceber, nos tornamos juízes de nós mesmos. E quando nos tornamos, ou
pelo fato de termos tornado juízes de nós mesmos, é igual, não vou falar o órgão aqui, né? Da nossa instância jurídica master brasileira, né? Nós nos tornamos juízes, réus, juízes, tudo no mesmo, os caras fazem, né, do jeito que eles querem. Então na nossa vida, por muitas vezes nós nos tornamos assim. Paramos de nos submeter a pastoreio, paramos de nos submeter a uma vida de igreja, porque entendemos que chegamos num lugar. Aliás, num primeiro momento nós nem entendemos, é inconsciente. Chegamos num lugar e nos perdemos no fato de que vida de igreja é uma vida comunitária e precisa ser uma vida de prestação de contas. E aí entra Provérbios 12:15 que diz: o caminho do tolo é reto. Deixa eu colocar só um só aqui que fica fácil da gente entender. O caminho do tolo é reto só aos seus próprios olhos. Então, por muitas vezes, e eu estou falando de mim principalmente, por muitas vezes nós achamos que estamos andando em retidão no assunto A ou B, que estamos sendo aprovados no assunto A ou B, mas isso é só aos nossos olhos. E isso é uma grande cilada, porque quando a gente menos percebe, a gente está enrascado mesmo, julgando-nos a nós mesmos, sem mesas de conselho, sem lugares de pessoas experientes que possam dizer: você está julgando a você mesmo, você está perdido. Você me dá a licença para falar sobre aquilo que, sendo eu seu amigo, percebo que você está perdido? Percebo que você se tornou egoísta, orgulhoso. Você me dá essa licença por eu ser seu amigo? Quem está comigo aqui? Por que eu estou falando isso? Porque voltarmos a vivermos vida de igreja vai nos proteger, mas vai nos proteger desde que a gente entenda que a proteção está na verdade, desde que a gente entenda que a proteção está na comunhão e não no frequentar o culto no domingo, está numa intencionalidade de servir, de colocar a mão, de viver vida de comunhão é colocar a mão naquilo que tem que ser colocado. Então, o caminho do tolo é reto só aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. E essa palavra conselho aí no original hebraico fala de desígnio, e a palavra desígnio significa coisa que já está pronta, que já está feita, que já está preparada, empreendimento, empresa. Deus pode te dar um desígnio, dando a você pode te dar um desígnio, dando para você um ministério através de uma empresa, ou até de uma empresa. O que eu quero dizer? Vamos lá, o caminho do tolo só é reto aos seus próprios olhos, mas o que aprende a viver numa realidade de conselho, e conselho aí é desígnio, esse é sábio. Então, quem é reto, ou quem é sábio aos seus próprios olhos, cai em cilada. Esse é um tolo. Mas aquele que aprende a viver em uma realidade de conselho, vai viver o desígnio. E por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós começamos bem. Deus te deu em lágrimas a empresa que Ele te entregou, para que ela, como um desígnio eterno, para servir o reino. Mas porque você se decepcionou, às vezes nem foi você que decepcionou o outro, mas tudo bem, se decepcionou, agora você retraiu, e aí o que a coisa começa a acontecer? A minguar, a parar de prosperar. E o Senhor está falando: não importa o que você tenha vivido, não importa o que você tenha passado, você não pode arredar o pé do propósito. Esse desígnio foi eu que te dei, na casa do conselho, na mesa do conselho, na vida de igreja. Eu movi isso, eu entreguei nas suas mãos, para que você pudesse servir o reino, servindo o reino, ou se tornando alguém e servindo o reino. Mas por uma pseudo-decepção, você então entregou os pontos. E nessa reta de final de ano, aliás, nesse último dia do ano, para que a gente comece um ano bem, a gente vai precisar, meus irmãos, nós vamos precisar, meus irmãos, resgatar essas coisas de volta, trazer de volta para o coração, para que a gente tenha um 2024 de vida acesa, de vida viva, de vida incendiada.
Porque Satanás bombardeia mentes, bombardeia corações, fere. Mas o Senhor está propondo para nós, 2024, um novo tempo, um tempo de ressuscitar ou de avivar as promessas, as palavras do Senhor, aquelas que Ele fez na mesa do conselho, na casa do conselho, na vida verdadeira de igreja. E não foi jogando futebol no sábado à tarde, não foi, eu preciso cuidar da minha família, lararararará. É lógico que precisamos cuidar da nossa família, mas nós não podemos idolatrar. Temos que cuidar, cuida, viaja, faz tudo que tem que fazer, mas nós não podemos secundarizar aquilo que nos trouxe até aqui. Cuide, a nossa família é prioridade, mas é o fogo do Senhor, o fogo do ex-Simão, aceso no coração, o Senhor dizendo: tu és Pedro. A isto respondeu Jesus: tu não és mais Simão, filho de Jonas. Essa é a tua identidade natural, teu registro no cartório. Mas tu és Pedro. E sobre a pedra dessa revelação que você teve, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Então você carrega dunamis, você carrega explosão, você carrega uma realidade do céu. Você carrega a revelação de quem Cristo é, para revelar quem é a igreja. Você carrega dons, você carrega talentos. O problema é que esses dons e talentos estão sendo sufocados por questões da vida. E o Senhor está dizendo: eu quero trazer à existência quem você é em mim. Eu quero trazer de volta, quero trazer à tona quem você é em mim. Um ministério frutífero, 2 ministérios frutíferos, 3 ministérios frutíferos, 5 ministérios frutíferos, frutificando. Para que o mundo conheça quem eu sou, para que as pessoas do lado de fora sejam curadas. Nós, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra nessa manhã. Liberamos uma palavra nessa manhã para você que está com a mente arrebentada. Eu quero declarar em nome de Jesus: é na igreja que existe vida de Deus. Então não há mais como nós, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo, porque eu sou a igreja e tenho a responsabilidade de revelar quem é a igreja. Então não é mais sobre o que eu penso da igreja, é sobre quem eu sou sendo igreja. É sobre quem eu sou sendo igreja. Então não tem mais e não tem a ver com ser sábio aos meus próprios olhos, senão eu vou ser tolo. Quem é o sábio aos seus próprios olhos, que acha que o que prega é o absoluto? Quem é o tolo aos seus próprios olhos, que acha que os seus planos são absolutos? Quem é o tolo aos seus próprios olhos, é o que cuida só da sua vida? E quem é o sábio? É aquele que Deus cercou de pessoas que não vão te paparicar, que não vão te bajular, vão te amar dizendo a verdade, independente do título que você tenha, independente do cargo que você tenha. Então esse é um bom exercício para 2024. Ore a Deus e peça amigos que falem. Esse é um bom exercício para 2024. Você como guia, você como líder, você como gestor, tome muito cuidado e peça a Deus amigos que falem. Quem está comigo aí? Como eu já falei, abre comigo aí 1 Coríntios 1, 27 a 29. Nós estamos falando sobre a identidade da igreja. A identidade de Cristo revela o Pai. A identidade de Pedro só pode ser revelada em Cristo. A identidade da igreja está revelada e está viva e vai ser revelada através de ex-irmãos como nós. Edificarei, é uma obra em desenvolvimento. A igreja, irmão, é uma obra em desenvolvimento. Então não julgue a igreja. A minha igreja é uma só e é dele. Então não existe duas. Então não entre em litígios. Segui a paz com todos. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não viva um evangelho velado. No que depender de você, meu irmão, abre o bocão e pede perdão. Aí quanto a outra parte, você só ora. Quem é a outra parte? Seu irmão que teve um litígio, sua esposa que você teve um litígio, seu marido, seu amigo. Não economize nisso. Lógico, à medida que nós vamos nos tornando, não precisa chegar nesse ponto. Principalmente os casais, né? Precisamos de verdade aprender a pedir perdão, caminhar a próxima milha, nos rendermos. 1 Coríntios 1, 27 e 29 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as fracas desse mundo para confundir as fortes.
E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então vamos lá, ainda falando sobre uma igreja composta por ex-irmãos. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É verdade, pastor. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu tenho visto cada coisa assim, eu tenho um irmão assim, que ele assim, Deus usa, sabe? Okay. Deus escolheu as coisas fracas, pastor. Eu conheço um amigo que ele é tão fraco assim, mas Deus usa ele. Pastor, eu tenho um amigo fulano, uma amiga, que ela é tão, olhando para ela, é tão vil e desprezível. E como Deus usa, e como Deus faz, e como Deus. E o versículo 29 diz, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então preste atenção, as coisas fracas e vis para que nenhuma carne se glorie diante dEle. Então, não despreze as coisas fracas ou vis, pois elas escondem em si um propósito que os olhos humanos não podem ver. Então, quando eu falo do homem ser sábio aos seus próprios olhos e ele ser tolo, eu estou dizendo de um lugar que às vezes a gente se coloca ou pensa que está, de sempre pensar que as coisas fracas são é o outro, as coisas loucas a gente aponta para o outro, as coisas vis a gente aponta para o outro. A gente sempre pensar, eu vou ajudar aquele irmãozinho, eu vou fazer por aquele outro, eu estou fazendo uma obra social tão linda para ajudar fulano e ciclano. O Senhor nesses dias está quebrando esses paradigmas. Por quê? Porque não é sobre o outro fraco, não é sobre o outro louco, não é sobre o outro vil. É sobre olhar para mim e saber que um fraco, um louco e um vil como eu pode ser usado por Deus. Então, se um fraco, um louco e um vil como eu pode ser usado por Deus, é por uma questão só, para que ninguém se vanglorie. Vanglória fala de glória própria, para que ninguém se vanglorie diante de Deus, ou na presença de Deus. Lembra dos discípulos? Quando Jesus na mesa da ceia falou que um ia trair, lembra dos discípulos? Por acaso, mestre, sou eu? Ou seja, na presença de Deus a gente não aponta mais o dedo. Na presença de Deus a gente olha para o nosso pecado. Na presença de Deus a gente olha para o quanto a gente é vil, desprezível, egoísta, louco. Na presença de Deus a gente não se levanta contra ninguém. Na presença de Deus, como os discípulos, mestre, sou eu. Quem vai te trair sou eu. É como também Isaías no capítulo 6. Passa o início do capítulo todo dando pau, aí desse, aí daquele, até que no ano da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor assentado no alto sublime trono e diz, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele está dizendo, eu tenho boca suja e habito no meio de um... Ele não diz assim, eu habito no meio de um monte de gente de boca suja e eles sujaram a minha boca. Não, ele diz, eu é que sou esse cara e convivo com gente semelhante a mim. Então, para essa reta de final de ano, para essa reta de início de ano, nós vamos precisar entender que Deus está nos chamando para um compromisso como igreja, porque a igreja revela Cristo e revela o Pai. E não é mais sobre sermos sábios aos nossos próprios olhos, e não é mais sobre preservarmos a nossa vida, e não é mais sobre sentarmos num ambiente para colhermos uma palavra. Agora é para estarmos num ambiente, para sermos uma palavra para além desse ambiente. Para sermos os empresários serem de verdade uma palavra para o mercado de trabalho, para os pedagogos e professores serem de verdade uma palavra para a área da educação. E eu não quero te embalar com uma palavra, eu só estou mencionando uma realidade espiritual, mencionando uma necessidade que temos de voltar para aquilo de onde começamos, ou voltar para o caminho do início, para o caminho antigo, para a gente não se perdendo dos nossos próprios caminhos e dizendo, o lucro não está bom. Não é o lucro que não está bom mais na profissão, é o coração que se foi.
não há mais uma resposta assim das pessoas. Não é sobre o outro vil, não é sobre o outro louco, não é sobre o outro desprezível, é sobre esse louco, esse desprezível e esse vil, que Deus levantou para confundir os sábios, os inteligentes, os versados, mas que de alguma forma também pode ter se perdido e se gloriou na carne, na presença de Deus. E Ele está dizendo, Ele faz dessa forma para que ninguém se glorie, nenhuma carne se glorie diante dEle. E inconscientemente a gente vai buscando vanglória, glória própria, soluções próprias. E Ele está dizendo, volta para viver a realidade pela qual eu te chamei, para a realidade que você precisa se tornar a partir da realidade eterna, para que flua através de você. Você tem que revelar Cristo, Rodrigo. Revelando Cristo, você testemunha de quem é o Pai. E aí você é a igreja com poder na sua geração. E aí nós teremos cartas vivas. Cartas vivas. Por isso que nós não podemos desprezar as coisas fracas e vis, porque elas escondem em si um propósito que os olhos humanos não podem ver. Por isso que nós não podemos desprezar os amigos que estão em situação de rua ali do lado. É por isso que estão aqui alguns conosco. É por isso que nós não podemos desprezar o porteiro. É por isso que nós não podemos desprezar o... Por quê, pastor? Porque nós somos tão pequenos quanto, às vezes até menor. E o Senhor está dizendo, não é sobre eu fiz uma obra social, eu ajudei fulano. Não é isso. É sobre semelhantemente a eles, nós também somos. E aí a palavra que Ele nos dá é, se eu não desprezei você na tua loucura, se eu não desprezei você com essa aparência vil, com esse jeito esquisito, nem no teu pecado eu te desprezei, como é que você pode achar que pode desprezar o outro? Pastor, mas eu não desprezo. Não, eu também não. O problema não está no que a gente sabe da gente, o problema está no que a gente ainda não descobriu na gente. O problema não está naquilo que a gente passou a vida inteira acreditando que nós éramos. O problema está naquilo, no 1%, no 5% que talvez a gente não entendeu, não viu. E o Senhor nesses dias está dizendo, eu quero que vocês revelem meu filho. Eu quero que vocês sejam igreja com poder, com graça. Quem está comigo aí? Porque pessoas vis, ou aparentemente vis, loucas e desprezíveis, revelam, escondem tesouros que aos olhos humanos não podem ser vistos. Fala a verdade. Fala a verdade. Nem você sabia as coisas que você carregava em Deus. Um dia você estava na droga, um dia você estava na depressão, um dia você estava nas tuas loucuras, nos teus muitos amores, nas tuas muitas perdições. E Deus te alcançou e a palavra do Senhor pegou você por dentro. E você disse, eu sou tão vil, eu sou tão desprezível. O Senhor falou, não, você é meu filho. Você pode estar nessa condição, mas você é meu filho. Eu tenho prazer na tua vida. Eu amo o teu jeito, eu amo o teu cheiro, eu amo você. E na tua mente um bombardeio. Eu sou fraco, não dá para mim, eu não consigo. Às vezes criada sem pai e mãe, ou criado sem pai e mãe. Às vezes perdido, só dormia à base de remédio. Talvez em situação de rua, talvez em situação de drogadição. E o Senhor falou, às vezes a gente conversa com amigos que estão em situação de rua. E alguns dizem assim, minha esposa não me quis mais, ou eu não aguento minha esposa, ela é chata, ela é isso, ela é aquilo. E aí vem na nossa mente, né? Que cara orgulhoso. Que cara orgulhoso. Pastor, mas não é? Você acha que é? Não, sim, eu acho que é. A maioria é, quando fala assim é. Mas qual é? Mas para onde o Senhor está nos movendo? E como Ele está movendo o nosso coração? Espera aí. O cara é orgulhoso. Está em situação de rua e está falando da mãe, da esposa, é orgulhoso. Mas o que faz ele ser mais orgulhoso do que eu? Só o fato dele estar em situação de rua? O que faz eu achar que ele é mais orgulhoso do que eu? Ela está nessa situação em qual eu estou. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que Jesus não desprezou a condição vil e desprezível que Ele nos encontrou.
Porque pessoas em condições vis e desprezíveis podem carregar tesouro, podem não, certamente carregam tesouros poderosos. Assim como foi comigo, assim como é comigo, assim como foi com você, assim como é com você. Eu quero te encorajar nesses dias, eu quero te encorajar nesse tempo a entender que o que você carrega, essa geração precisa. E você não pode mais se vitimizar e se desprezar. Da mesma forma que não pode mais apontar o dedo para alguém, chamá-la de vítima, ou aceitar que ela se despreze. Tanto você vai ter que olhar para você e entender, cara, assim, mesmo tendo aparência vil e desprezível, eu carrego um tesouro eterno. Logo, quem passar na minha frente com uma vida aparentemente vil e desprezível, eu não vou achar que é vil e desprezível, eu não vou achar que eu vou enxergar pela fé o que ela carrega. Esse é um segredo para esses dias. Esse é um segredo para um desatar de prosperidade sobre nós nesses dias. E não de forma isolada, lógico, de forma pessoal no nosso dia a dia, mas não de forma isolada. As nossas ações coletivas agora vão apontar para isso. Vão apontar para descobrir o que está escondido atrás de gente com aparência vil e desprezível. Além de situações vis e desprezíveis. Como eu sei disso? Porque é exatamente por isso que eu estou aqui. Pois é o que sou, é o que somos em nossa humanidade. Então, situações simples, pessoas simples, serviços gerais, cultos pequenos, não vão ser mais serviços gerais, cultos pequenos e pessoas simples. Vão ser oportunidades. Vão ser oportunidades. Nós estamos construindo uma igreja. E não coloca no teu coração, você que está chegando agora, não coloca no teu coração a ideia. Deixa eu te falar isso com muita propriedade. Isso sim, com muita propriedade. Não ache que quem está cultuando ao Senhor sou eu e os que estão cantando e tocando aqui. Talvez nós tenhamos menos oportunidade de cultuar do que você. Porque me viste nu e me deste de vestir. Me viste com fome e me deste de comer. Estive preso, foste me visitar. Esses são dias de voltarmos para esse lugar. Voltarmos para esse lugar para cultuarmos de fato, de verdade. Isso tem a ver com o que, pastor? Irmão, mergulha na integração, mergulha nos voluntários, mergulha naquilo que as pessoas não podem ver, porque o pregador não nasce com o microfone na mão. Eu nem queria falar isso aqui, mas durante muitos anos eu já falei, e eu já parei de falar. O microfone é uma coisa que eu nunca quis, meu irmão. Estou vivendo um momento no ministério muito inverso do que eu vivi até hoje. Durante muito tempo eu dizia, eu não nasci para ser pregador, eu não queria. E isso escondia um orgulho. Na verdade não é sobre o microfone, é sobre quem eu preciso me tornar, sobre quem você precisa se tornar. Então Deus abriu essa porta para nós estarmos trabalhando aqui. Deus está gerando em nós um coração de igreja. E o inimigo vai querer fazer de tudo para você esfriar o coração. Porque as tuas demandas são muitas. Porque as nossas demandas são muitas. Mas o Senhor está dizendo, em nome de Jesus, eu quero falar também. O Senhor está te trazendo aqui para um resgate. O Senhor está trazendo aqui para que você olhe para dentro de você nesses dias, para que possa saltar as promessas que Ele já liberou sobre a tua vida e a sua casa há muito tempo, mas elas ainda não tomaram a força que precisam tomar, porque a gente ainda não entendeu, ou você ainda não entendeu, como fazer para se tornar. E esse ano de 2024, paixão e compaixão são duas palavras-chave. Paixão pela presença e compaixão pelo outro. Se você crê, levante as suas mãos e se expresse. Amém? Quem está comigo nessa manhã? É exatamente por isso que nós estamos aqui, porque nós somos vis, desprezíveis. É aquilo que o meu pastor fala, não é por causa de nós, mas é apesar de nós. Então, em nome de Jesus, 2024 chegou, já chega amanhã, não é? Amanhã já? E nós vamos precisar começar um ano acelerado. A gente caiu agora no final do ano, muita coisa. Agora a gente entra no início do ano acelerado. Acelerado não além da aceleração que a gente pode, mas num beat que também não vai ser lento o negócio. E é uma grande oportunidade que você tem de mergulhar com a sua casa, com a sua família. Amém? Quem está comigo?
Versículo 18 de novo. Pois também eu te digo, ou a isto respondeu Jesus: tu és Pedro. A isto respondeu Jesus: tu és Pedro. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. A revelação de Cristo, que Cristo teve de Pedro, é a revelação da edificação da igreja. Ele disse: eu vou, a partir de agora, dessa revelação eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu vou repetir: edificarei a minha igreja, a minha, singular, possessivo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão, não é porque as portas do inferno vão avançar contra a igreja, é a igreja que vai avançar contra as portas do inferno, e as portas do inferno não vão dar tanto trabalho como a gente imagina que nos daria, se nós formos com o escudo da paixão e compaixão. As portas do inferno podem prevalecer contra aqueles que acham que são, eu sou crente, oro e acontece. Mas aqueles que se cingem das armas espirituais adequadas para irem contra as obras do inferno, a Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Ou seja, então, esse movimento aciona o céu em favor da nossa prosperidade. Então existem outras ferramentas, outras armas que Deus nos dá para que possamos acionar o céu ativamente em favor da igreja, e não necessariamente pensarmos que o inferno vai recuar porque a gente está indo em nome de Jesus, buscando alguma coisa para nós e que pensamos que é em nome de Jesus. Nós precisamos usar as armas adequadas para irmos em direção às portas do inferno, e as portas do inferno vão abrir. E o texto aí é claro quando ele diz: eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. A melhor versão é essa: terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido ligado nos céus. O que a igreja e como a igreja vive? A igreja vive da seguinte forma: quando eu entendo que eu avanço contra as obras do inferno, contra as portas do inferno, com a chave certa, porque Ele nos deu as chaves, no plural. Deu a quem? Ao Pedro? Não, à igreja. E quando como igreja avançamos com as chaves contra as obras do inferno, tem situações que a gente não faz nem força, só bota a chave e abre. E por que isso acontece? Porque o texto é claro. O texto é claro: o que vocês ligarem na terra, certifiquem-se que já está ligado no céu, e pronto. E o que vocês desligarem na terra, fiquem-se que já está desligado no céu, e pronto. Ou seja, o que vocês, não é o que você, Pedro, não é o que você, Rodrigo, Daniel, Marcelo, Adriano, é o que vocês juntos entenderem que já está ligado nos céus. Não é sobre carreira solo, é sobre o poder da igreja, entendendo que já está ligado e usando a chave certa, e sem muito esforço em muitas situações, é só entrar. Mas não dá para termos pensamentos divididos: pastor, mas o meu está, o senhor ora por mim, o meu também tenta se dividir. Mas a gente precisa dar ordem aos nossos pensamentos, dar ordem ao nosso corpo, voltarmos para o lugar que acreditamos, o lugar onde nascemos na igreja, que é família, e que como família tem ajustes. Ele diz: eu te darei as chaves, ou eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. E o que vocês ligarem na terra, certifiquem-se que já está ligado nos céus. E depois, o que desligarem na terra, certifiquem-se que já está desligado nos céus. Versículo 20. E aí quando ele fala: as portas do inferno não prevalecerão, e quando ele fala que eu vou edificar a minha igreja, presta atenção. Tem uma realidade espiritual. Você pode repetir comigo, por gentileza? Tem uma realidade espiritual. Se puder, diga mais forte: tem uma realidade espiritual e uma promessa para vivermos essa realidade. Ele diz: eu edificarei. Você pode repetir comigo: eu edificarei. Eu estou num trabalho contínuo edificando a minha igreja.
Eu estou no trabalho contínuo edificando a minha igreja. Eu tenho que podar a minha igreja. Eu tenho que adubar a minha igreja. Eu estou trabalhando na minha igreja. Num trabalho contínuo, eu edificarei a minha igreja. E qual que é a promessa? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que eu estou edificando. Então o que você precisa entender, as portas do inferno, elas podem prevalecer contra mim e contra você, mas contra a igreja ela não prevalece. E como eu faço para viver isso? Mergulhando para dentro da igreja. E mergulhar para dentro da igreja e mergulhar para dentro do prédio? Não, o prédio é só um lugar de reuniões, é o nosso QG, para a gente se desenvolver. Mas a igreja vai ter que ir em direção às portas do inferno. E como a igreja vai em direção às portas do inferno? Quem cuida de casais tem que cuidar. Quem cuida da mente, psicólogos e terapeutas tem que cuidar. Irmãos, o ser humano está sendo assolado no seu espírito, alma e corpo. E onde está a igreja para ser resposta em tudo? Se você for enviado para o mercado de trabalho, você vai precisar ser luz lá. Se você tem inclinação para cuidar de pessoas em situação de pobreza, você vai precisar fazer isso com o coração correto, a partir de uma Antioquia, a partir de uma igreja, a partir de uma base, a partir de uma realidade espiritual que está guardada na promessa de que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra o Rodrigo, mas contra a igreja. Então Deus está restaurando a igreja, para a igreja ser quem ela é, ou quem ela precisa ser de fato. Se você crer, se expresse. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Não é mais sobre a nossa carreira solo de pregador e de ministro de louvor e de alguém que fica, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. O inferno vai prevalecer contra o pregador, vai prevalecer contra o ministro em carreira solo, e contra o apontador de dedo também vai. Agora ele não vai prevalecer contra a igreja, tá claro, eu vou edificar, eu estou fazendo, é meu corpo, é minha noiva, que é um exército, e contra ela, o inferno não vai prevalecer, a promessa é clara. Então o que eu preciso fazer? Integrar, juntar, colocar as fileiras, e nós precisamos ser filhos leves e não filhos arredios. Não gosto, não concordo. Se coloca, se posiciona na fileira. Alguns vão ser cabeça de fileira, outros vão ser segundo na fileira, mas as fileiras vão ser posicionadas agora nesse início de ano, para que nós possamos ter expressão. Para isso você vai ter que abrir mão de alguns caprichos e algumas coisas, não todos por um momento, é gradativo, mas comece abrindo dos principais, porque independente de mim ou de você, a igreja está sendo edificada. E nós não queremos um legado de pular de denominação em denominação, escolhendo porque o cardápio está variado. Nós queremos entender no espírito aonde você me plantou, porque a gente não larga a nossa esposa para escolher outra família, a esposa não larga o marido para escolher outra família para ver se vai dar certo. E se aconteceu na tua jornada, foi um acidente de percurso, mas não é uma prática, não deve ser. Principalmente para quem é nascido de novo, né? Para servos do Senhor. Ninguém casa para se separar. Amém? Quem está comigo aí? Então, não é sobre escolher o ambiente ideal. Você brigou com seu filho, e aí agora ele deixou de ser seu filho e você deixou de ser pai dele. Talvez um menino adolescente meio revoltado, ou não tiver em Cristo, ele até pode pensar assim, né? Meu pai, não quero nada com ele. Ou o pai fora de juízo pode pensar. Os que não nasceram de novo. Agora, como o filho vai deixar de ser seu filho? Não existe. Ele pode estar o mais errado do mundo, você vai amar ele até o último segundo, até o último suspiro. Sim ou não, gente? Sim ou não? Então o que o Senhor está nos ensinando nesses dias? Não é mais sobre as tentativas da conveniência, é sobre a certeza da aliança. Porque senão a gente vai tentando a onda perfeita. E a onda perfeita ela não existe. O que existe? A onda do propósito, ou a estação do propósito. A onda não pode ser. Para quê, pastor?
para que eu possa fluir em toda a vontade de Deus, para que eu possa fluir em todo propósito. E aí os músicos, vamos chamar os músicos, e aí ele termina dizendo assim: então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Versículo 20 termina dizendo: então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Então ele chegou e disse aos seus discípulos: não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Aí eu fiquei pego nesse versículo um dia desse e falei assim: Senhor, por que não? Agora não é hora de testemunhar? Agora não é hora de dizer que tu és o Cristo? Não é hora de sair testemunhando? E o Senhor falou: não, agora é hora de manifestar poder. O que vai testemunhar sobre o Cristo é a manifestação de poder da igreja. Não é que a gente não possa falar, mas a gente prioriza o falar. A gente prioriza o falar, mas a gente não consegue expressar. É claro que tem que falar, mas primeiro a gente tem que expressar. Primeiro a gente tem que manifestar. E quanto mais a gente pensa só nas nossas questões, só nos nossos sentimentos, só nas nossas vontades, só no nosso estado emocional, só, a gente não manifesta. E o Senhor em 2024 está dizendo: eu quero manifestar poder através da tua vida. Eu quero manifestar sinais a partir da sua casa. Eu não desisti disso. Não deixe o inimigo te enganar. Eu não desisti disso. E à medida que você manifesta poder, ou na sua casa, eu posso manifestar poder. Na sua família, ou a partir da sua família, eu posso manifestar poder. Eu revelo quem eu sou. Amém?